Olá, eu me chamo Jamile, eu sou aluna do mestrado em Engenharia Civil na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e eu vou apresentar minha dissertação de mestrado que tem como título Análise de métodos de integração numérica para problemas com descontinuidade fraca no Xfam. A banca de defesa vai ocorrer no dia 16 de abril, de modo online, e a banca vai ser composta pelo professor orientador, que é o Dr. Rodrigo Rossi, por dois professores do meu programa de pós-graduação, que são os doutores Inácio Mocha e Eduardo Bittencourt, e pelo professor da UFMG, que vai participar como membro externo, que é o doutor Felício Barros. A dissertação, assim como a apresentação, foram divididos em 6 partes. Na primeira parte, eu vou fazer a introdução do meu trabalho. Na segunda parte, eu vou falar a formulação matemática do Xfam. Para isso, eu vou utilizar um exemplo simples para poder apresentar as equações através de imagens. Em seguida, eu vou falar da integração com subelementos, depois da integração com polinômios equivalentes. Na quinta parte, eu vou falar os resultados numéricos que foram obtidos para 3 problemas que foram estudados. E, por último, eu vou fazer a conclusão, onde eu vou falar as principais observações que eu tive sobre cada um dos métodos de integração. Introdução. Nas décadas de 50, 60, foi desenvolvido o método dos elementos finitos com o objetivo de solucionar equações diferenciais que tivessem aplicação em engenharia. Em seguida, nas décadas de 70 e 80, houve a popularização dos computadores e por isso o FEM ele também se tornou popular e evoluiu rapidamente. Porém, alguns problemas eles ainda continuaram caros do ponto de vista computacional ou eles ainda não eram eficientes com o método dos elementos finitos. Então, começaram a ser desenvolvidos outros métodos. Por exemplo, foi desenvolvido o método de partição da unidade em 1996 e em 1995 e 1996 foi desenvolvido o método HP Clowns, que utiliza partições da unidade. Em 99, foi publicado um trabalho que utiliza o método dos elementos finitos clássico com funções de enriquecimento, e em 2000 foi publicado um dos primeiros trabalhos sobre o Xfam. Em diante, foram publicados alguns trabalhos com modificações do método dos elementos finitos estendidos, como o método dos elementos finitos estendido regularizado, onde o deslocamento enriquecido e descontínuo ele é substituído por uma versão regularizada, o método dos elementos finitos estendidos suavizado, que é baseado na suavização da deformação, ou o método dos elementos finitos estendidos totalmente suavizado, onde o integrando indefinido é combinado com o teorema do divergente. Introdução. Em um domínio, uma partição da unidade é um conjunto de funções que obedecem esta equação aqui. Então, a partição da unidade ela pode ser utilizada para reproduzir funções a partir do produto da função com a partição da unidade. O enriquecimento no Xfam, ele é dado através da partição da unidade. E esse enriquecimento, ele modela interfaces. Então, por isso, o Xfam, ele tem algumas simplificações em comparação ao FAM. Na propagação de trincas, na evolução de deslocamentos, na modelagem de contorno de grãos, na evolução de contornos. Isso ocorre porque no Xfam, a malha ela pode ser independente da geometria do problema. Por exemplo, aqui, para esse problema de grãos, as interfaces elas estão independentes da malha, o que não ocorre no método dos elementos finitos clássico, em que a malha ela está adaptada à morfologia do problema. Mas aí também surgiu um problema. Esse enriquecimento que modela a interface na malha regularizada, ela possui saltos ou picos. Então, por isso a integração de Gauss ela não é adequada, porque ela admite que o integrando ele é suave. Uma das estratégias mais comuns para contornar essa situação, que foi utilizada já no primeiro trabalho sobre o Xfam, é utilizar subelementos dentro do elemento que contém uma interface. Como aqui, esses elementos eles contêm essa interface, então eles foram triangularizados.
Os objetivos do trabalho são realizar uma análise numérica de 3 métodos de integração, que é o método de integração padrão de Gauss, o método com subelementos triangulares e um método que utiliza polinômios equivalentes, que todos esses métodos eles foram implementados no programa de Xfam do grupo de estudos em linguagem Fortran. Então, o outro objetivo é avaliar os métodos de integração para descontinuidade fraca no Xfam e analisar esses métodos para problemas com solução analítica, comparar os métodos através da norma de deslocamento e da norma de energia. No Xfam, o campo de deslocamento ele é enriquecido extrinsecamente. Esse aqui seria o campo comum do FEM e a ele é adicionado termos de enriquecimento. Para modelar apenas uma interface, a aproximação enriquecida ela vai ser essa equação aqui, onde ele vai ter a parcela do método dos elementos finitos padrão e a parcela de enriquecimento. E a soma delas é que vai ser a parcela, vai ser o campo de deslocamento. Então, o enriquecimento ele é adicionado ao FEM convencional através do método de partição da unidade, de modo que ele capture o comportamento descontínuo da interface. O comportamento da interface ele vai estar na função de enriquecimento, que é esse psi, e a partição da unidade seria esse n com índice j. Falando cada termo do campo de deslocamento, então. Esse n com índice i, ele é a função de aproximação do método dos elementos finitos padrão. Esse u com índice i, ele é o grau de liberdade do deslocamento para o FEM padrão. O n com índice j, ele é a função de aproximação para o enriquecimento, então ele está aqui como a partição da unidade. O psi, ele é a função de enriquecimento e ele vai variar dependendo do problema, se é um problema de fratura, se é um problema de diferentes materiais. E esse a, que é o grau de liberdade para deslocamento do deslocamento com enriquecimento. No Xfam, as descontinuidades, elas são classificadas como descontinuidade fraca ou descontinuidade forte. A descontinuidade fraca, ela é uma descontinuidade que ocorre entre materiais, então ela é uma descontinuidade que ela possui um pico, ela é uma função do tipo C0, e ela é modelada com o enriquecimento utilizado é a função de distância assinalada. É o módulo da função de distância assinalada. Descontinuidades fortes são, por exemplo, fratura, e elas são modeladas pela função de Heaviside, que possui um salto. Para representar a interface dentro da malha de elementos finitos, é utilizado o método das curvas de nível. A função que foi utilizada para esse método foi a função de distância assinalada, em que a interface ela é sempre a curva de nível 0, e se ela é uma interface do tipo fechada, dentro dela a função de distância assinalada ela vai possuir um sinal, do lado de fora ela vai possuir outro, ou se ela é uma interface do tipo aberta, a esquerda e a direita vão possuir sinais diferentes, e a interface é sempre a curva de nível 0. Então, para esse problema aqui, que é um problema simples de uma barra discretizada em 3 elementos sob tração, ela tem 2 materiais. Esse aqui é o material com o módulo de elasticidade e desse lado o módulo de elasticidade é a metade de E, e aqui é a interface material. Pelo método level 7, a função de distância assinalada aqui na interface vale 0, a direita ela é positiva e a esquerda ela é negativa. Então, o campo de deslocamento com enriquecimento para a descontinuidade fraca, que é o estudo aqui do trabalho, ela vai ser essa equação aqui, onde aqui esse módulo da função de distância assinalada no ponto de interesse, e o módulo da função de distância assinalada para esse ponto J é o ponto do nó, é o nó. É o nó que está sendo avaliado aqui, o enriquecimento. Os elementos, eles podem ser classificados no Xfam como elementos de mistura, elementos enriquecidos e elemento padrão.
Os nós também são classificados como nós padrão, que é o que vão estar associados ao índice I, e nós enriquecidos, que vão estar associados ao índice J. Aqui, esse elemento aqui, ele é o elemento enriquecido, porque é o elemento em que a interface cruza ele. Esse elemento é o elemento de mistura, porque ele vai possuir nós com enriquecimento, nós sem enriquecimento. E esse elemento aqui é o elemento do tipo padrão, ele não vai possuir enriquecimento. Então, dessa equação aqui do campo, ele vai possuir apenas essa parte. Esse elemento, ele vai ter nós com toda essa parte e nós, como esses dois, apenas com essa. E os elementos enriquecidos, eles vão ter essa parcela de enriquecimento para todos os nós. Agora, as funções de aproximação para o método. Essa equação aqui, que é a partição da unidade multiplicada pelo enriquecimento, ela vai possuir esse formato aqui. Isso porque aqui, nas arestas do elemento, ela vale zero. Então, assim, ela garante a continuidade entre o elemento enriquecido, que é esse elemento aqui, ó, para esse problema. Ela vai garantir a continuidade entre um elemento com o outro, com o vizinho. Não é utilizado assim, multiplicado apenas pela função rampa, ela é corrigida com essa subtração aqui, para poder garantir essa característica de ser nula nas arestas do elemento. Então, para o elemento enriquecido, essa aqui é a função de enriquecimento nesse nó, e para esse elemento, que é um elemento de mistura, essa é a função de enriquecimento nesse nó. Aqui nesse elemento, por exemplo, apenas esses nós, o nó 2 e o nó 3, que possuem enriquecimento. Esses nós aqui, eles possuem apenas a parcela do FEM padrão. E aqui também. Aqui ele está multiplicado apenas pela função do módulo da função de distância assinalada, e aqui pela função de distância assinalada deslocada. Essa parcela aqui de enriquecimento, ele vai possuir esse formato. Dá para perceber aqui pelas funções de aproximação. Essa daqui, no elemento enriquecido, ela possui esse pico, ela está aqui no elemento enriquecido. E essa daqui, que é essa parte aqui, no elemento de mistura, ela está aqui. E, no caso, se tivesse um elemento do tipo padrão aqui do lado, ele estaria garantindo a continuidade, porque ele é zero aqui nas arestas. Aqui está essa parcela de enriquecimento do campo de deslocamento, está bem aqui. Aqui é a parcela do FEM padrão, a parcela de enriquecimento e o campo de deslocamento, que vai ser a soma dessa parcela com essa daqui. É a discretização do XFEM. O sistema discreto do XFEM ele pode ser escrito assim, onde aqui a matriz de rigidez de um elemento, aqui o vetor com os graus de liberdade, e aqui o vetor de força. Ou ele pode ser escrito dessa forma, onde aqui é a matriz de rigidez do elemento, mas ela pode ser dividida em 4 submatrizes associadas aos graus de liberdade padrão e aos graus de liberdade enriquecido. Aqui, os graus de liberdade padrão, os graus de liberdade enriquecida, é a mesma coisa para o vetor de força. Aqui, a forma fraca da matriz de rigidez, onde essa matriz B padrão e essa matriz B enriquecidas, elas são obtidas a partir da equação de deformação, do campo de deformação. Essa derivada aqui, multiplicada pelo grau de liberdade padrão, ela é a matriz de deformação aqui padrão, e toda essa parte, que é a derivada aqui dessa parcela de enriquecimento, ela vai ser a matriz B enriquecida.
Integração numérica com subelementos. Para a integração numérica com subelementos triangulares, foi utilizado o método da triangularização de Delaunay, onde um subdomínio é dividido em triângulos com o ângulo mínimo maximizado, de modo que o círculo que circunscreve ele não contenha nenhum outro ponto do subdomínio que ele divide, apenas o do próprio triângulo que ele circunscreve. Então, com o elemento no plano cartesiano já triangularizado, os pontos de integração são conhecidos nesse plano RS. É preciso transformar a coordenada do ponto de integração para o plano cartesiano. Essa transformação ela é uma transformação simples. Foram utilizadas as equações isoparamétricas do elemento conhecido como CST, e o jacobiano de transformação, então vai ser dessa transformação. Conhecidos os pontos no plano cartesiano, agora é preciso conhecer ele no plano natural do elemento quadrilátero, que é esse plano que se eta. Porém, o mapeamento isoparamétrico que é conhecido, ele faz o inverso do que é necessário, que é levar o xieta para xy, a gente precisa do contrário, levar do plano cartesiano xy para xieta. Para poder fazer essa inversa, é preciso utilizar um método numérico. O método numérico utilizado foi o da falsa posição, associado a um método que foi desenvolvido por essa referência, que insere uma reta passando pelo ponto que é desconhecido, que seria esse ponto M, representando o ponto de integração, e que aqui ele está nas coordenadas como M'. Essa reta ela tem um ponto de referência conhecido, que nesse caso é esse ponto P, aqui é o P' e esse ponto é um nó, então essa coordenada é conhecida. Inserida essa reta que passa pelo ponto de interesse e pelo nó, o número de iterações diminui, porque a reta a qual o ponto pertence ela já é conhecida. Então, com os pontos de integração conhecidos no plano natural, a integração ela é realizada para cada subelemento e a matriz de rigidez do elemento ela é a soma de cada subelemento triangular. Integração numérica por polinômios equivalentes. Nesse método, a função de enriquecimento, que ela tem uma descontinuidade fraca, ela vai ser substituída por um polinômio na matriz de rigidez, cujo resultado da integração vai equivaler à mesma integração com a função descontínua. Então, a função de enriquecimento ela é a função de distância assinalada, e a função de Heaviside ela tem esse comportamento. Então, a função de enriquecimento ela pode ser escrita também em função de Heaviside. A matriz construtiva do material, já que são dois materiais no mesmo elemento, ela também pode ser escrita em função da função de Heaviside, onde esse com esse subscrito M é a matriz com a média das propriedades do material, e essa daqui com a variação das propriedades do material dentro do elemento. A matriz de rigidez ela vai ter uma formulação diferente para outros métodos de integração, ela vai ser desse formato. E agora, para calcular os polinômios, primeiro é preciso distinguir se o polinômio ele está para a interface que atravessa lados adjacentes ou que atravessa lados opostos. O polinômio H-til é o que vai substituir a função de Heaviside e o polinômio Q-til ele vai substituir a função de distância assinalada. Para calcular os coeficientes do polinômio, utiliza-se esse sistema, onde do lado esquerdo está o polinômio e do lado direito está a própria função de Heaviside, então por isso ela está dividida aqui por partes para os seus subdomínios A e B, porque é onde a função de Heaviside ela vai ter valores diferentes. Igualando essas duas partes, é o que vai fazer com que o polinômio ele seja equivalente à função descontínua. Uma coisa semelhante é feita aqui para o polinômio Q-til, porém, para ele, como a integração aqui ela vai ser feita de forma genérica, os pontos onde a interface cruza as faces do elemento, eles não são conhecidos, é preciso utilizar o teorema do divergente, porque assim ele fica independente do valor do polinômio dentro do elemento.
Aqui é o aspecto final dos polinômios. Quando ele atravessa lados opostos para a função do Heaviside, ele vai estar assim, e para a função de distância assinalada em módulo, ele vai ser assim. Aqui, para o caso que a interface atravessa lados adjacentes, o polinômio aqui em vermelho, a função descontínua aqui, aqui também o polinômio em vermelho, aqui para a função de distância assinalada, aqui para a função do Heaviside. Para os resultados numéricos, foram feitos 3 probleminhas. O primeiro problema é de uma barra bimaterial que está sob tração e ela tem 2 materiais, um aqui à esquerda e um outro aqui à direita. O segundo problema, ele é uma barra que ele tem o coeficiente de poação nulo, então as suas soluções x e y elas são desocupadas. Ela tem também 2 materiais aqui no subdomínio A e no subdomínio B, e ela tem como condição o deslocamento prescrito. Aqui é 0 e aqui é igual a 1. O último problema, ele é uma placa que tem uma inclusão circular de um diferente material que foi descrita por uma interface. Para esse primeiro problema da barra bimaterial, foram feitos 3 casos. A situação A, a situação B e a situação C. Na situação A, o vetor A, que está no campo de deslocamento, e que ele representa o grau de liberdade enriquecido, ele foi avaliado para a norma de Frobenius, tendo como referência o resultado para os subelementos triangulares, porque nesse método a integração da interface é evitada. Comparando aqui, o maior erro obtido ele foi sempre para o método de Gauss, e ele também teve flutuações. Esses picos de oscilação, na oscilação, eles ocorrem porque para esse número de interfaces, para esse número de pontos, os pontos eles estão bem em cima da interface, que é onde tem a descontinuidade fraca. Enquanto para os polinômios equivalentes, os resultados eles se mantiveram iguais, independente do número de pontos de integração. Aqui, para a situação B, o elemento enriquecido ele não tem deformação e ele possui 3 inclinações de interface. E na situação C, o elemento enriquecido ele possui distorção e 3 inclinações para a interface. Avaliando também para a norma de Frobenius, tendo como referência os resultados para a integração com subelementos, para a matriz de rigidez, o erro relativo ele sempre foi maior também para o método de Gauss padrão. Esse aqui é para a situação C, onde o elemento ele é distorcido. Aqui para a primeira interface, para a segunda interface e para a terceira interface. Uma observação aqui é que os erros eles não dependem da inclinação. Quanto maior a inclinação, isso não significa um maior erro, porque o erro está relacionado à posição do ponto de integração. Então, às vezes, uma interface inclinada, ela está melhor localizada de acordo com os pontos de integração. Aqui também a norma de Frobenius, agora para o deslocamento nos nós. Também para o método de Gauss, ele foi maior na situação em que o elemento tem distorção. Em segundo lugar, os maiores erros eles ocorreram para o polinômio equivalente com o elemento distorcido, mas mesmo ele tendo maior erro, ele sempre foi o método mais estável. Esse vermelho e esse preto, que são para a integração de Gauss, eles apresentam sempre mais oscilação. Para o segundo problema da barra com solução analítica e situação desacoplada, foram utilizadas 4 malhas de elementos finitos, que foram com 5 por 5 elementos, 11 por 11, 21 por 21 e 41 por 41 elementos. Aqui é um mapa de calor para o deslocamento analítico, que é esse aqui, e aqui para o deslocamento obtido pelo X100. Eles são bem semelhantes, apesar disso não ser uma boa medida, um bom parâmetro de comparação. E
Pelo mapa de cor, não é possível distinguir a diferença na solução para os métodos de integração. Aqui é uma comparação entre a solução analítica e as soluções para as diferentes malhas. Aqui para o deslocamento e aqui para a deformação. Então, para o deslocamento não houve uma grande diferença entre os refinos da malha, mas para a deformação houve sim. Quanto mais refinada a malha, mais os resultados se aproximam do real. E essa solução aqui, ela foi obtida no ponto de integração mais próximo à interface. Para os três métodos de integração, a solução foi bem semelhante, ao menos visualmente, e o que parece é que o erro, ele aumenta nesse sentido. Agora, comparando os mesmos resultados, mas para cada malha em relação aos três métodos de integração, também não é possível perceber nenhuma grande diferença entre os métodos de integração. Apenas uma observação aqui, que os pontos eles estão em locais diferentes, porque para o subelemento triangular foi utilizado um número diferente de pontos de integração em comparação ao Gauss padrão e aos polinômios equivalentes, e no subelemento triangular, cada vez que você gera uma interface, os pontos eles variam. Agora, comparando os resultados da barra com solução desacoplada e Poisson nulo para a norma de energia, o método que apresentou o maior erro foi o de polinômios equivalentes e o que apresentou o menor erro foi o método de Gauss. Aqui, para a norma L2 do deslocamento, o método com polinômios equivalentes, ele sutilmente apresentou um menor erro, mas no fim todos os métodos convergiram. Aqui é o erro para o problema. O erro ele sempre se acumulou com um módulo maior perto da interface, e aqui para a energia, onde há um maior gradiente da solução de deslocamento. Em seguida, a interface que estava em B igual a zero, ela foi variando dentro do elemento. E cada resultado de erro foi plotado nesse gráfico. Então, aqui, para a interface variando de B igual a zero até B igual a 0,2 para a malha de 5 por 5 elementos, quando a interface ela estava no meio do elemento, aqui em B igual a zero, ela apresentou o maior erro, e conforme ela foi caminhando até a aresta do elemento, que estaria aqui, o erro ele foi diminuindo. Esse comportamento ele vale para a integração com subelementos e do polinômio equivalente, porém para a integração com Gauss, o que acontece é que sempre que a interface passava pelos pontos, acontecia alguma oscilação bem brusca, tanto para o deslocamento quanto para o erro na energia. Uma diferença aqui é que para os polinômios equivalentes, no caso do erro de energia, também houve uma grande diferença quando a interface passou pelos pontos. Aqui, essa solução ela está para 16 pontos de integração, que são organizados assim dentro do elemento. E aqui para 1024 pontos, que estão organizados em 32 por 32 pontos. Isso é para poder confirmar um pouco o que acontece. Sempre que ele passa pelos pontos de integração, que são essas linhas pontilhadas aqui, há uma queda brusca, um aumento no método de Gauss.
enquanto os outros métodos eles parecem ser mais suaves, ao menos para a norma de deslocamento. Para a norma de energia, o método dos subelementos ele apresenta uma grande... O método dos polinômios, ele apresenta uma variação também. Agora, algumas hipóteses sobre o porquê o erro decai quando a interface está próxima à aresta. Então, a hipótese é que o erro diminui ao se aproximar da aresta do elemento, porque a partir de certa aproximação da interface, os pontos de integração não capturam mais o enriquecimento no campo de deslocamento. As evidências para isso são, número 1, que o erro decresce conforme menos pontos de integração capturam o enriquecimento. Então, quando a interface está bem aqui em b igual a zero, mais pontos estão capturando esse enriquecimento. Tipo, todos esses pontos aqui, esses aqui, eles estão entre a descontinuidade, então eles conseguem capturar melhor ela. Conforme a interface vai caminhando e ela chega até aqui, os pontos de integração eles já não conseguem capturar esse enriquecimento, porque o método ele foi desenvolvido para quando a interface está no elemento. E aqui ele está praticamente saindo do elemento, ele já praticamente não tem enriquecimento. Uma outra evidência é que, independente da quantidade de pontos de integração, o erro ele decresce para quando B está aproximadamente em 0,15. Aqui é para 16 pontos de integração, aqui para 1024 pontos. Então, aqui, mais ou menos em B igual a 0,15, é sempre quando os erros eles começam a decrescer. Outra evidência, o enriquecimento no campo de deslocamento, ele também diminui à medida que a interface se aproxima da aresta do elemento. Por exemplo, aqui está o campo de deslocamento para quando a interface está bem no meio do elemento. Ele tem esse pico aqui bem eminente. Quando a interface ela se aproxima aqui da aresta do elemento, esse pico ele fica bem menor. E quando ele está bem aqui, próximo, muito próximo da aresta, ele já nem existe. Tá aqui a parcela de enriquecimento é a que dá esse pico, né? Agora para o último problema, que é um problema de uma placa infinita com inclusão circular, que é de um diferente material. A placa infinita ela é desse material e a inclusão circular desse outro. Para esse problema foram utilizadas 5 malhas que foram sendo refinadas. Para a norma de energia, o método que apresentou o menor erro foi o dos subelementos triangulares, mas todos os métodos convergiram praticamente para o mesmo erro, a partir do refino da malha. Para a norma de deslocamento, o método que apresentou o maior erro foi o de Gauss padrão, mas isso é perceptível aqui para essa segunda malha, e também para a malha mais refinada, todos eles convergiram para a mesma solução. O erro na norma de energia, ele se acumulou próximo à interface, que descrevia a inclusão circular. Aqui é a solução para a malha de 8 elementos, e aqui para a de 128 por 128 elementos. Aqui para a norma de energia, aqui para a norma de energia com polinômios equivalentes, aqui para o Gauss padrão. Eles tiveram uma pequena diferença, mas aqui dá para perceber melhor pelo mapa de calor. Quanto à norma de deslocamento, inicialmente os erros eles ficaram acumulados no contorno da malha, isso tem a ver com as condições de contorno do problema, mas com o refino da malha, o erro ele converge para a próxima interface. Aqui é a solução para o campo de deslocamento em coordenadas polares. E aqui o campo de deslocamento que foi calculado para polinômios equivalentes. O deslocamento em x, em y, e aqui o módulo do deslocamento. Aqui é o campo de deformação para os polinômios equivalentes. E aqui o campo de tensão também para os polinômios equivalentes. Então, como conclusão, a integração padrão de Gauss, ela apresenta algumas oscilações nos resultados. Isso pode ser ruim porque
a depender de onde a interface está, há uma instabilidade que não é possível controlar. A implementação computacional dele é mais simples, então isso é uma vantagem, e os outros métodos, eles também precisam da implementação deste método, por causa do elemento padrão e também para poder pegar os pontos de integração. Os subelementos triangulares, ele tem como desvantagem necessitar da inversa do mapeamento, porém ela evita que os pontos de integração estejam na interface, então isso já causa uma melhoria no resultado. Aí um outro problema que surge é que para interfaces móveis, os pontos de integração eles vão estar sempre em posições diferentes, então vai ser uma dificuldade analisar os resultados nos pontos de integração, porque vai ser difícil prever onde é que eles estão. Os polinômios equivalentes ao enriquecimento, ele tem como desvantagem, porque ele precisa ser implementado para cada posição da interface, ele não tem uma solução única, ele varia para lados adjacentes, para lados opostos, e ele também precisa que faça uma rotação das funções de interpolação dos elementos finitos. Os polinômios, os polinômios eles dependem da posição de nós, mas ele é um método mais estável que o método de Gauss. Para interfaces móveis, os pontos de integração eles estariam sempre na mesma localização, então isso é uma vantagem. A data de defesa ela vai ser no dia 16 de abril, que é uma sexta-feira, às 14 horas, por esse link aqui. Qualquer coisa, pode entrar em contato por esse e-mail. E obrigada.